Eu acordei, ainda no leito da minha cama, quando eu o vi diante de mim, sentado na cabeceira da cama, com aqueles olhos negros, questionadores, parado, roendo as unhas. Eu fechei os olhos, me volvi para o outro lado, olhei de novo, com aqueles olhos negros assustadores, sentado roendo as unhas, quando eu gritei. Assustou-se? Sussurrou para mim. Por que você está gritando? Roendo as unhas? Continuou sussurrando. Eu sou você. E você também sou eu. Admite logo, estúpido. Imbecil. Onde tu estiver, eu também vou estar. E onde eu estar, você também vai estar. E ao teu lado, eu vou te guiar à escuridão. Doppelgänger é uma palavra de origem alemã, composta praticamente por Doppel, que significa duplo, e Gänger, que pode ser tanto andante quanto aquele que vaga. E para os alemães, como também para todas as outras culturas no mundo, um Doppelgänger significa a mesma coisa. Uma cópia de uma pessoa viva, sem ter relações sanguíneas ou algo do tipo. Geralmente conectada a conceitos sobrenaturais e até espirituais também. Bem, eu tenho certeza que você que entrou aqui nesse vídeo já sabe o que é um Doppelgänger. E por esse motivo você está aqui no vídeo, né? Mas e se eu te disser que tudo que você sabe a respeito de Doppelgänger está errado? E que vários títulos no YouTube a respeito desse assunto estão escritos de forma errada também. Porque uma vez eu estive no seu lugar pesquisando a respeito de Doppelgängers na internet e existem vários vídeos e várias explicações diferentes. Explicações distintas de assuntos e vinha na minha mente o questionamento. Alguém está certo e alguém está errado. Então, para desvendarmos esse mistério, eu me aprofundei no princípio desse termo, que muita gente hoje em dia gosta, e descobri a verdade sobre os Doppelgängers. Bem, se você for pesquisar a respeito do surgimento do termo Doppelgänger, vai descobrir que, lá na Alemanha, em uma das mais estranhas reviravoltas do destino na história literária, o autor que se autodenomina como Jean Paul inventa dois termos em sua obra, chamadas Siebenkas. A palavra Doppelgänger e Doppeltgänger. É isso mesmo, é só um T que se introduz ali no meio. E então ele diz: So haben Leute, die sich sehen bei sich. Assim se chamam as pessoas que veem a si mesmas. Bem, essas duas palavras são um neologismo. Eu também não sabia o que é um neologismo. É a utilização de uma palavra que já existe, que pode se criar uma outra palavra derivada dela. Então, o neologismo faz parte da composição da palavra Doppelgänger, sem o T, que em sua obra já havia aparecido antes, só que com um significado muito diferente. Em uma descrição acerca de um banquete, de um matrimônio, ela diz que a Gänger, comida, é tão deliciosa e abundante que não apenas um Gänger foi servido, mas sim um Doppel, um segundo prato. Nossa, eu queria muito que nos aniversários fossem assim. Então, no caso, a palavra que ficaria bem ali no final seria Doppelgänger, um segundo prato. Mas não vai pensando que Gänger significa apenas prato em alemão. O termo Gänger tem múltiplos significados. Pode ser desde uma caminhada até um curso de uma refeição. E, bem, de acordo com Jean Paul, quando uma pessoa vê a si mesma, ou alguém vê outra pessoa duas vezes, uma delas certamente é um Doppeltgänger, com T.
Ok, eu não dei uma grande parada na minha vida para me ler essa grande obra, que de uma certa forma me chamou a atenção. É uma mistura de romance com comédia e umas coisas bem macabras também. Mas quem é Jean Paul? E o que foi ele para literatura alemã que o fez criar termos tão populares hoje em dia? Jean Paul foi um escritor romântico e alemão, que ganhou um lugar na literatura bem especial. Tão especial que em sua homenagem foi designado o maior prêmio da literatura alemã, que a cada 2 anos é atribuído em um reconhecimento de uma obra completa de um autor. Ouvi dizer também no Wikipedia que o seu nome real era Johann Paul, mas ele mudou seu nome por admirar muito o autor Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Sorry. E desde seu nome já dá pra perceber que ele gostava de unir algumas palavras para formar outras, né? Mas é importante citá-lo agora, pois a internet nos diz que a forma mais antiga da palavra doppelganger foi cunhada por esse autor, na obra que eu acabei de citar aqui no começo, na época de 1796. E como foi explicado por ele mesmo, haviam 2 palavras que significavam coisas bem diferentes para ele. E voltando às origens, essa verdade derrubaria vários títulos de muitos vídeos no YouTube a respeito dos doppelganger, que para o próprio Jean Paul significa um prato servido 2 vezes. Tem um significado completamente diferente. Então, esse sendo o conceito mais antigo, você vem jogar na nossa cara que a palavra doppelganger foi cunhada por nós durante tanto tempo de forma errada, certo? Eu ainda não terminei. Na mitologia germânica, que coincidentemente veio do povo germânico que habitava regiões que hoje são correspondentes à Alemanha e uma parte da Inglaterra também, deixou na cultura alemã a ideia de que os doppelgangers eram considerados um mau presságio, que muitas vezes era associada à própria morte ou a uma doença bem grave. E esse pensamento na cultura alemã é vívido até hoje. Eles pensam desse jeito a respeito dos doppelgangers. Então podemos afirmar que doppelganger, sendo pertencente à Alemanha, significa uma cópia física de uma pessoa, um sinal de algo ruim que pode estar por vir e de origem germânica, certo? Calma aí, que tem mais um ponto importante nessa informação, que a ideia de doppelganger veio na mitologia germânica. E se nós formos confirmar a época que a mitologia germânica supostamente foi criada por eles, os estudos vão nos dizer que foi a 793, em 1066, que é uma época que se passa desde a era Viking. É muito tempo, parceiro. Bem, se foi a mitologia germânica que deixou a ideia de doppelganger na Alemanha, e supostamente foi criada muito antes de 1796, quando esse termo foi cunhado por Jean Paul, significa que a ideia de doppelgangers para os germânicos é a ideia certa? Ok, agora vem o plot twist. Eu gosto de ressaltar o que a própria internet diz nas minhas pesquisas. A ideia de doppelganger também está presente em outras culturas, e a maioria com significados e interpretações diferentes umas das outras. E então eu encontrei a resposta da minha pergunta. Em todo o mundo, ninguém é obrigado a pensar igual. Por mais que as origens citadas nas pesquisas que nós fizemos e os seus seguintes significados sejam o que nos é apresentado como início, nós temos que relembrar que a linguagem sempre é usada em vários contextos diferentes e várias situações também. E isso faz com que ela tenha novos usos e novas possibilidades de ser usada. Em qualquer língua que exista na Terra, esse sistema existe na linguagem. Mas essa ideia de que possa haver alguma coisa que é parecida com alguma pessoa viva, claro que já foi idealizado em outras culturas, em outras mentes. E obviamente com significados diferentes e de outras maneiras. Então todas as diversas explicações sobre doppelganger no YouTube e os títulos diferenciados estão certas. Doppelganger é um termo amplo que pode ser utilizado da maneira que você bem quiser, mas que continue
seguindo o sentido que foi idealizado na criação dessa palavra, né? Você não vai chamar o teu vô Raimundo de Doppelganger. A não ser que ele seja um. Então, vamos logo tirando o que eu acabei de colocar há pouco tempo na cabeça de vocês para acorrentá-los na minha fome sem fim. O quê? Não. Para acorrentá-los nesse assunto muito interessante que vocês com certeza queriam tanto ver por sua conta e risco. Bem, eu acho que eu não terminei o vídeo na entonação certa, então vocês devem estar achando que eu vou falar mais, mas não, o vídeo acaba por aqui mesmo.